Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebtes, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem com você, Cris? Tudo em Melhor paz? agora, né? Para sexta-feira, aqui nesse mesmo bate-canal, entendeu? E Vamos lá, você? mais um Como está? tema Tudo bem também? nessa sexta-feira e vamos lá trazer um pouco de reflexão para quem dela quiser fazer uso. Nossa, o que é muito importante nesses momentos atuais, né? Com tanta, né, coisas sendo colocadas na mídia, tantas inverdades sendo colocadas, nada como mais importante do que ouvir toda sexta-feira o seu trabalho, esse trabalho maravilhoso que você faz, trazendo consciência, trazendo esclarecimento de massa. Bom, Walter, hoje o tema é a interiorização e a consciência. Você quer falar um pouquinho do tema? Sim, vamos lá, vamos falar um pouquinho, sim. O que tem de significado nesse tema que importa para nós hoje? Uhum. Construir consciência ou tê-la na sua plenitude, sem a interiorização dos seus processos, ela não simplesmente não existe. Consciência não é a percepção racional da vida, dos acontecimentos, não é a inteligência, não é a capacidade de perceber a realidade, né? Porque todo mundo tem que lembrar que não percebe a verdade, percebe a realidade. Por vezes, a percepção da realidade, sim, tem muitos ingredientes relacionados à verdade. E isso é o que eu sempre repito para todos. Quanto mais a realidade que você enxerga estiver perto da verdade, mais, né, você estará no campo, né, do equilíbrio, da melhor razão e da própria construção de consciência. Entretanto, a consciência não é um elemento intelectual, não é um aprendizado, né, acadêmico, ela não existe em livros. A interiorização da consciência é o sentir da vida, que nós vamos falar um pouco hoje aqui. Então, tem um significado bastante profundo e bastante importante para que também as pessoas não pensem, porque sempre, na toda a trajetória que a gente fez, a gente sempre tem pessoas que querem livros. Ah, você não pode me indicar livros, né? Sempre pedindo, né, alguma publicação relacionada à questão acadêmica, né, literária, sobre, né, consciência. Claro, existem autores, existem reflexões e tudo mais. Entretanto, as pessoas têm que entender que não é o tanto de livros que são lidos, não são o tanto de textos, e sim o tanto que a pessoa consegue sentir a vida e sentir os seus processos. Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Bacana. Walter, o que significa o processo de interiorização para criar a verdadeira consciência? O ser humano, em geral, quando ele se preocupa com alguma coisa relacionada à sua vida, né, porque não é só o dizer das coisas, mas se preocupar, né, com alguma coisa na vida, muitas vezes ele tem uma ideia racional da vida, né? Então, a compreensão racional, a compreensão do intelecto, né, e tem a crença que o intelecto é o que dá as suas respostas. Então, o que precisa muito ser claro a todos que trabalham o campo da consciência e buscam essa consciência, que a racionalização, o intelecto, o conhecimento não é consciência. É mera Verdade. informação. Você pode acumular quanto conhecimento você quiser, se você não perceber ou sentir a vida, você não se encaminha no contato da verdadeira consciência. Por isso que a gente usa esse termo e traz essa reflexão, essa possibilidade de um despertar diferente para as pessoas, falando da interiorização da consciência, que é justamente usar os processos, muitas vezes os processos, sim, de conhecimento, mas transformá-los em sabedoria. Porque a interiorização é um processo pessoal íntimo que faz com que se movimente dentro do ser de cada um alguns processos que nós vamos ver aqui na sequência, que indicam, sim, né, a possibilidade da pessoa crescer, né, se iluminar, Uhum. não só pelo mero campo do conhecer, né, na mera informação. Porque a informação, ela sempre cria aquele clichê
existencial que diz assim, eu já vi isso em algum lugar, isso eu já sei, e de fato a gente sabe muito pouco, né? Por quê? Porque o conhecimento intelectual, ele cria exatamente isso, né? Isso eu já sei, eu já vi, eu já aprendi, eu já tenho diploma, né? A grande mentira existencial do ser humano são as grandes diplomações, né? Recebeu o diploma, está preparado, e ninguém, mediante um diploma, está preparado para coisa alguma, né? É uma mera representação, um mero simbolismo. Então, a diplomação, e muitas vezes a última página de um livro não faz com que você tenha entendido esse livro, né? Porque sequer a maioria lê o prefácio, né? Porque o prefácio do livro, ele te mostra também o que caminho que você vai percorrer, né? E se aquilo vai te tocar de verdade, né? Então, tem tudo isso a ser visto, e as pessoas observarem que a interiorização do seu processo é o sentir o seu processo, e sentindo, as coisas caminham de acordo com, sim, com uma construção e uma percepção da vida. E o sentir é a força da razão que nos leva também à compreensão, né? Se você não Sem passa e dúvida. não sente, você não se transforma, né? É por isso que a gente Sim. precisa, às vezes, passar pela situação para ter empatia, né? Porque muita gente não tem empatia porque nunca passou pela situação, né? Não consegue se colocar no lugar do outro, né? Não é verdade? Verdade. Bom, então algo importante para cada ser humano é entender que consciência não é o pensar, não é intelecto, e sim algo que atinja sua alma, é isso? Exatamente. Ninguém muda de verdade porque conhece algo, porque sente, né, que esse algo lhe pertence como alguma coisa motivadora, né? Então, isso tem que fazer parte da sua autoconstrução. Portanto, assim, o verdadeiro transformar do ser humano está naquilo que ele sente e não naquilo que ele pensa. E os sentimentos começam dentro do coração. E aí você pode perguntar, mas que tipo de sentimentos? A dúvida, a escolha, a resignação e outros tantos sentimentos que a gente tem que faz com que a gente analise o nosso processo. Então, eu escuto algo de natureza literária, né, algum do campo do conhecimento, e aquilo realmente me toca de forma a eu começar a me questionar a vida, fazer perguntas, procurar respostas. A verdadeira consciência te causa um incômodo positivo. A pessoa se incomoda consigo mesmo quando ela recebe determinadas mensagens. Isso é construção de consciência. Aí alguns podem ser, né, apressados em falar, bom, então você quer dizer que construção de consciência é algo que é negativo, é ruim? Não. Mas o processo de transformação, ele não traz conforto para ninguém. Porque o ser humano, pela sua própria natureza, ele gosta do prazer, ele gosta né, da autossegurança, né, gosta que tudo fique como está, para, né, que nada mude, né, e se dê uma continuidade no mesmo, no mais do mesmo. Essa é a natureza comum do ser humano. Isso não é um defeito particular de cada um. Faz parte da nossa própria natureza. Mas diante disso, né, se tudo fica como está, sempre há uma estagnação, não há uma construção, uma mudança. Ainda estamos no tempo que isso é necessário. Chegaremos num grau de percepção da verdade e dessa construção de consciência que eu falo, em que não mais será necessário ficar incomodado para haver uma ascensão. Né? Não será mais necessário tanto sentimento, muitas vezes, de insegurança, porque a interiorização, ela cria uma certa insegurança que obriga nós a fazermos uma busca. Será que aquilo que realmente eu estou vendo, que eu ouvi, que eu li, é a verdade? Tem a verdade nisso? Aonde isso entra no meu eu? Como é que isso opera dentro do meu eu? Isso sim, né, são os caminhos da construção de consciência. E não apenas as informações, né, o acumular de livros e de papéis e de diplomas e outras coisas mais, isso para aqueles ainda que se preocupam com a parte
né, do campo do conhecimento, mas o campo do conhecimento, né, ele é uma biblioteca de informações. Ele pode não te transformar, ele pode te fazer não ser nada além, né, de um grande intelectual, um grande depósito de conhecimento, mas sem a percepção do que a gente chama de luz, né, que a gente chama de vida, ou da vida, e por aí afora. Muito legal. Walter, o processo de percepção da verdade não é apenas o nosso enxergar da vida, mas algo que atinge níveis mais profundos e de compreensão, é isso? Exatamente isso. Não basta estar ou a visão dos nossos olhos. O registro da sua participação no mundo é muito maior do que isso. Os processos de transformação, eles precisam receber uma tarja que a gente conhece como algo inesquecível. Aquela coisa que acontece com a gente e que a gente lembra para o resto da vida. Claro que são lembranças, podem ser também meras lembranças, mas nesses processos, muitas vezes, acontece a nossa transformação. Então, todo mundo tem uma história que pode contar, falar, olha, eu não vou nunca mais esquecer que aconteceu isso, isso ou aquilo. Claro que pode ser uma lembrança marcante e, às vezes, até esbarra num trauma, mas não se trata disso. Essas lembranças, né, esses acontecimentos, muitas vezes, eles criam sentimentos nos quais nos transformam. Se a gente levar isso, se a gente interiorizar esse processo, a gente consegue entender inclusive aonde nós estávamos naquele momento e de que forma nós estávamos, né? Porque quando a pessoa está muito identificada com um processo pessoal, geralmente, né, quem conhece esse campo de construção de consciência vai dizer para ela, você precisa ver o que é isso dentro de você, né? Quando a gente diz, né, uma pessoa está muito identificada com um processo, né? Ela está muito irritada, né? Ou está muito magoada, né? Alguma coisa de natureza psíquica muito forte. A primeira pergunta que se tem a fazer é o que isso significa dentro de você? O que é isso dentro de você, dentro do teu eu? O que isso faz, né, de importante para você? E se a pessoa é sincera com isso, é humilde e sincera com isso, nessa busca, ela vai ter respostas interessantes. Inclusive, vai conseguir se acalmar também. Porque, às vezes, ela pode descobrir até, né, que ela, como sempre o ser humano é, responsável pelos seus próprios atos e pelo aquilo que ele tem na vida. Walter, como o ser humano pode encontrar os caminhos que levam à interiorização da verdade? Em primeiro lugar, é importante conhecer a diferença entre a visão da vida, né, de uma forma apenas racional, como eu já falei, né, e lógica, e o sentir dos fatos, né, em si, nessa possível transformação. Sentir a vida em si é a verdadeira operação da mudança. Então, não usar o sentir da vida é não mudar. E o sistema de controle das pessoas, né, ou de condicionar as pessoas a interesses específicos que não são o desenvolvimento dessas pessoas, é condicionar elas na fuga do sentir. Não sinta, né? Não sinta. Tanto que, nos dias de hoje, no último século, no século que nós já entramos, né, é sempre dito que os sentimentos estão em segundo plano, podem ser, são muitas vezes mostrados às pessoas como fraqueza, né, é algo não masculino, né, o mundo dos homens, e os homens que não sentem a vida, eles fazem sofrer e sofrem muito, né, isso, o homem em primeiro lugar, até antes, porque na natureza feminina, a natureza da mulher, faz parte da natureza dela sentir a vida. Então, no mundo feminino é mais tranquilo, né, esse princípio do sentir a vida. Entretanto, no mundo masculino, foi até, né, por tempos aí não muito distantes, né, considerado uma fraqueza o homem sentir a vida. E sem sentir não se constrói a percepção dela, né, não se percebe. Até porque, por passagens bíblicas, eu não sou um proselitista da Bíblia, nem sou um adepto extremamente fiel a textos bíblicos, entretanto, né, no Novo Testamento,
na carta de Paulo, né, aos Coríntios e Filipenses, o que o tema é a fraternidade, ele fala do tema do amor, que sem amor nada serei. Né? Então, o que ele quis dizer com isso? Né? Sem o exercício desse amar, desse sentir da vida, não se expande a luz, não se constrói. É apenas uma racionalidade fria, onde o homem por si, enquanto espécie masculina, né, se colocou muito apenas a disputar espaço, força, né, a retirar o que não lhe pertence pela força, e ainda isso tem bastante sombras disso pairando no mundo. Existem entidades ainda que se mantêm ligadas a essa antiga dispensação escrita no Velho Testamento, né, de um Deus punitivo, vingativo, né, que a materialidade supera, né, a própria alma, e nesse campo não há sentimento, né, apenas razão, apenas intelecto, apenas criar informações, grandes mistérios que são expropriados do senso comum, né, deixando a maior parte da massa ignorante. Tudo isso vem dessa antiluz, né, que existe nos tempos passados, nos escritos passados, né, que a gente hoje procura revelar por meio desse contato, dessa ida, né, à nossa própria consciência. Walter, você pode explicar mais detalhadamente o que consiste a atitude do ser humano no processo projetivo de si? O ser humano, em geral, quando eu falei um pouco na nossa outra live sobre a questão da alienação, né, ele é educado a ser projetivo, ou seja, lhe mostram que tudo que acontece de errado na vida dele está fora dele. Nunca que ele é o responsável, né, pelos seus grandes desafios. Então, o sistema diz isso na grande mídia, né, que todos, né, são vítimas, né, de situações, e o ser humano, individualmente, ele não é chamado praticamente à responsabilidade. Então, a verdadeira escola de alienação, né, o que se faz com o ser humano. E isso tem piorado nos dias de hoje, porque a gente vê o comportamento, a queda do princípio moral e de disciplina, faz com que ainda as crianças e os jovens sejam mais vitimados, né, dessa falácia, dessa mentira, quando, por exemplo, se retirou a autoridade de um professor na escola, né, onde antigamente, né, numa reunião de pais, os pais iam lá e se curvavam, né, a entender que o seu filho não estava, né, correspondendo adequadamente, acompanhando, né, o conteúdo da escola. E hoje eles vão lá para reprimir o professor, o diretor, ou se queixar, ou fazer queixas, porque o seu filho, né, tem apresentado um rendimento baixo, um rendimento inadequado. O que significa isso? Né? Está se criando, né, ou se contribuindo, essa geração já existe, porque já existe uma parte adulta que estava nesse processo, é uma geração aí que tem por volta de 30, um pouco mais de 30 anos, e que não consegue se ver no contexto, não consegue se reconhecer como responsável. Tudo é de acordo com algo fora de si. E aí o que se resulta? Né? Numa egolatria, né? Num ego enganado, no desvio forte da verdade, não é nem mais da realidade, mas é da verdade em si. Né? Por quê? Porque tudo está fora. O cidadão vai lá e rabisca o corpo inteiro. Depois ele não consegue uma colocação profissional. Aí ele aluga um apartamentinho qualquer da vida aí, senta na frente do computador e começa a fazer campanha contra o sistema. O sistema que é culpado, o governo isso, o governo aquilo. Aí escolhe lideranças, né, que incentivam essa atitude projetiva, né, que são as lideranças que prometem um monte de coisas e não cumprem nada, né, a ponto de prometer as coisas mais toscas e básicas, né, que um ser humano, né, vulgarizado pela vida gosta, e depois virar piada de internet, como a gente está vendo aí, né, de tudo um pouco, né, de carne especial, aquele vegetal cor de laranja, tudo agora virou piada, virou brincadeira, e o próprio que está sendo enganado faz graça com isso, né? Coloca isso em rede social
por conta dessa inconsciência e percepção, porque projeta fora de si. Então, o mundo é culpado porque a pessoa não se realizou e não conquistou o seu espaço, de forma a oferecer de si um princípio de reciprocidade, ou seja, eu recebo da sociedade, da família, né? Eu recebo uma contribuição para o meu desenvolvimento, então eu preciso entregar desenvolvimento, eu preciso me desenvolver. Existe uma linha de raciocínio que fala muito da democracia, no sentido de que todos podem fazer o que querem de acordo com o que é seu e de acordo com a sua liberdade, só que isso não funciona desse jeito. A começar pelo que a própria pessoa se desenvolve. A pessoa não pode fazer o que ela quer com a vida dela, porque lá na frente ela vai precisar ter uma resposta social, econômica séria, e ela não consegue. Ou consegue sempre num nível que não vai lhe permitir uma ascensão. Uhum. Porque as pessoas sérias de verdade, elas têm uma postura, né, e um autocuidado, né, diferenciado. E essas pessoas que realmente, muitas vezes, ocupam, né, as melhores posições profissionais, né, têm os melhores ganhos, e têm os resultados sociais mais positivos. E uma grande massa aí, né, faz o que quer com a sua vida, o corpo é meu, né, eu faço assim, eu faço assado, enche a cara de parafuso, aí não consegue uma colocação, né, importante para se desenvolver profissionalmente, a culpa é da sociedade, é do Estado, e alguém tem que pagar essa conta, né, sempre alguém está pagando essa conta, né, e isso é importante ver, porque aí é a absurda falta de interiorização mínima do que o ser humano tem que ser para si e para viver, né, numa sociedade que progrida e que tenha consciência de si. Ô, Walter, o sistema em si não contribui para os seres humanos se tornarem projetivos? Ele faz isso o tempo todo. Ele convida o ser humano o tempo todo a fazer isso. Porque o ser humano projetivo, o vitimado, ele sempre vai ser dependente. Ele não vai conseguir construir nada por si só. Ele sempre vai ser dependente. É criar, vender, né? É vender o problema, né? Para depois criar a dificuldade para depois vender a facilidade. O cidadão projetivo, né? O que se arrasta pelo sistema, como é feito assim, ele sempre vai olhar para fora e falar, não, alguém precisa resolver o meu problema. Ele sempre vai ser dependente. Ele sempre vai estar insatisfeito. Existe uma ordem de coisas que força o ser humano mediano, vamos chamar assim, o senso comum, a sempre estar insatisfeito com alguma coisa. E aí também se planta a velha, né, tradição de provocar o medo, né, um cidadão com medo, inseguro, ou que não sabe exatamente, né, o seu posicionamento na vida e na sociedade, que não tem objetivo, né, porque o sistema hoje permite muito à juventude não estabelecer objetivo nenhum na vida. Não é importante ninguém ter objetivo, né, e isso está tendo aí um preço a ser pago, né, vamos ver como é que fica a página 2 do mundo, né, porque a página 1 já está bem rasgada. Verdade. Ô, Walter, a idealização pode ser um meio de construir um mundo de falso em torno de si mesmo ou não? Ele, de fato, usando aqui meio que uma metáfora, ele é o algoz travestido de anjo. Uhum. Então, as pessoas, via de regra, idealizam a vida. O que é idealizar a vida? Né? Desejar que ela seja do seu jeito. Idealizam os governos. O maior absurdo existencial contemporâneo é ver as pessoas criticando o sistema, principalmente o anterior que está aí, porque o que está aí já não tem nem o que criticar, é tão absurdo que não dá nem para falar nada. É tão estarrecedor que a manifestação nem sai. Agora, o anterior, né, o que a gente via, as pessoas se manifestando, desejosas de ter, né, o seu governo perfeito, o governo que elas querem ter. Não entendem que uma sociedade, um Estado, gira em torno de um coletivo, né, que nem sempre ou nunca vai atender a 100% de acordo com seus desejos, mas é necessário que isso se mantenha de uma certa organização
e seriedade para que tudo caminhe e tudo possa se manter no progresso social e econômico. Estou dando exemplo, né, dessa postura em relação ao sistema, mas tem outras mais. A idealização de pessoas, a idealização de relacionamentos. O ser humano, ele é convidado e ensinado a idealizar o tempo todo. Sim. Então, uma boa parte dos traumas emocionais que as pessoas enfrentam é por uma imaturidade, principalmente em relação às pessoas. A dificuldade de relacionamento, às vezes a pessoa não quer mais se envolver porque teve lá um relacionamento frustrado. Só que ela esquece que o ser humano, todos os seres humanos, todos, 100% dos seres humanos, estão encarnados aqui para criar exatamente desafios de relacionamento, para que um conheça o outro e um enfrente a psique do outro. Claro que nesse processo existem as maturidades pessoais que permitem você se apaziguar, você encontrar o seu par da melhor forma possível, em sintonia, em harmonia, mas os desafios existem. Traumas psicológicos de relacionamento, não digo assim, de cátedra, que é uma coisa que não faz sentido para o ser humano, porque faz para milhares de pessoas, fazem, né? Para milhares de pessoas, mas o ser humano, quando interioriza esse processo, e a gente está falando aqui de interiorização, ele vai perceber que não existe fórmula para que você não enfrente algum desafio do lado de um ser humano. Né? Então, isso a gente encontra muita gente nas redes sociais se manifestando que o importante agora eu sou sozinho e sou feliz, né? Que enfrentaram algum tipo de dificuldade ou trauma, às vezes até pelo seu próprio descuido, né? Pelas suas escolhas equivocadas e sim, aí nesse processo de idealização. E o processo de idealização, o que é? É criar a figura fantasiosa, pessoal, inexistente da vida e das pessoas e do mundo. Idealizar é o que é? É o ideal para mim. Só que o mundo, ele é o que ele é. A família, ela é o que ela é. As pessoas são o que elas são. O nosso trabalho é o que ele é. A idealização é criar aquilo que nós desejamos pelo nosso ego, muitas vezes um egoísmo muito raso e duro, e que castiga a pessoa, porque quando ela cai na real, né, muitas vezes ela já perdeu relacionamentos, perdeu espaço na família, perdeu o seu trabalho, porque ela está, né, vamos dizer assim, nesse mundo falso de idealizar, de criar aquilo que ela imagina que poderia ser e não o que é. É muito mais prudente, né, nesse processo de interiorização e percepção e de consciência, nós enxergarmos os nossos processos mais perto da verdade possível, porque aí você não idealiza, você lida com o que é. Verdade. Nesse processo você vai ainda ter desafios, mas não vai doer tanto, não sofre tanto, não conflita tanto, não censura tanto, não fica com raiva, não fica magoado ou magoada. Isso é importante, porque a idealização cria todos esses processos negativos em torno de si, porque a gente quer que o mundo e as pessoas e tudo seja como a gente deseja, e não como é. Então, o processo de idealização é extremamente perigoso e projetivo, né? Como a gente está falando de projeção, né? É porque o ideal nunca é real, então, assim, e qual é a nossa realidade, né? De cabeça, né? A gente precisa entender. Verdade. Porque a gente não tem maturidade nenhuma, né? Às vezes você dá uma matéria para uma pessoa achando que ela vai entender, e não entende nada, porque ela está vivendo, parece que, numa dimensão que ainda não tem capacidade para compreender, Walter. Essa é a grande verdade. A gente vê isso dentro da própria família, né? Você falou uma coisa, parece que você está falando com um bando de zumbi, né? Mas, enfim, eu acho que o importante é as pessoas tentarem despertar, né, para esse momento, que é um momento que eu acho que é um momento decisivo no meu ponto de vista, viu, Walter? Assim, tenho tido contato muito com os felinos em projeção e nós estamos num momento de uma linha divisória mesmo. As pessoas podem acreditar nisso porque vem coisas aí que nós vamos passar e a gente vai ter que ter maturidade para entender o processo. Tenho certeza disso. Ô, Walter, de acordo com o que você explica, os seres humanos vivem até certo grau um processo de inversão da verdade. É isso mesmo? Sim. Pietro Baldi, um grande filósofo que morou aqui em São Vicente, um filósofo italiano,
E nessa estada aqui em São Vicente, que foi o último período da vida dele, ele escreveu uma obra fantástica sobre a construção da consciência, né? O ser humano no seu autoencontro. Nessa obra, ele fala do processo de inversão. E o que é o processo de inversão? É onde o ser humano vê no bem um mal e no mal um bem, né? E o ser humano, em geral, quando cria, né, está envolto a processos de idealização, processos emocionais e negativos, né, reconhecimento dentro de uma paranoia pessoal referente a pessoas, a situações, e por aí vai, ele caminha justamente no invidere, né, não ver a verdade. Né, ele passa a ver o falso, aquilo que ele idealizou ou que ele criou. E nisso é o que a gente classifica, né, a gente encontra na literatura, né, para reflexão em relação a isso, que é justamente os processos de inversão. O bem é um mal e o mal como sendo um bem. Né? E isso está, infelizmente, em caráter, né, não posso usar uma palavra aqui, mas é aquela que quando, né, a humanidade toda está tomada por isso, né, que isso aí estava relacionado lá aquelas bagunças farmacêuticas, né, que teve aí nos últimos anos. Então não posso usar a palavra, mas na verdade é isso, né, onde a maior parte da humanidade está envolta nesse processo de inversão, ou tem momentos, né, em que inverte os processos de entendimento, de compreensão, e de se relacionar com a vida. Ô, Walter, quais as ferramentas psíquicas o ser humano pode usar para permitir, né, a interiorização de si na promoção de uma construção verdadeira, de verdadeira consciência? Quais são as ferramentas? Primeiramente, a pessoa precisa reconhecer esse encontro, né, necessário consigo mesmo, que é a interiorização, que é todo esse processo que a gente está falando desde o início. A partir disso, toda vez que o sentimento lhe toca, né, ela deve trabalhar autoindagações, dúvidas, perguntas, procuras, sentimentos, emoções, dores, arrependimentos, ou qualquer outro tipo de processo que venha despertar quando ela sente de verdade a vida. Se ela trabalhar esses processos, ela encontra as suas respostas e ela sente a vida. E ela realmente cria a interiorização. Muitas vezes um simples diálogo que parece que não tem nenhum tipo de importância. Só que às vezes você recebe uma resposta certeira, que às vezes a gente até entende como um soco no estômago. Faça ver o quanto esse soco no seu estômago, vindo, metaforicamente falando, vindo por essa resposta, não tem uma significação gigante no teu processo de percepção. Eu fui testemunha disso recentemente. Estava conversando com uma pessoa, até procurando levar para ela um alento, e ela me deu uma resposta absurdamente certa, correta, coerente, mas que foi um verdadeiro murro para mim perceber, né, meu próprio processo, para mim me interiorizar nisso, para fazer nascer e despertar algo importante em relação a isso. Então, às vezes, nas pequenas situações, pequenos diálogos, né, que a gente pensa que não tem importância, que muita gente chama de resposta atravessada, às vezes a resposta atravessada traz uma imensa mensagem para você. Né? Então, às vezes não entenda que a pessoa foi rude com você, né, ou praticou um ato de estupidez ou de grosseria. Muitas vezes a resposta atravessada, ela traz uma mensagem gigante, cheia de perguntas e sentimentos que você precisa verificar o que isso significa em você e literalmente ver o que é isso dentro de você. Isso importa sim, né, uma verdadeira transformação. Então é mais ou menos isso. Em primeiro lugar, né, para você cuidar desse processo de interiorização, é se reconhecer nele e reconhecer que ele é possível dentro de você. Walter, concluindo, o que podemos entender que a consciência já pertence ao ser humano? Ele precisa se dedicar a buscar em si mesmo? É isso? Sim.
A consciência plena de si, ela está guardada dentro de cavernas, de armários, de edifícios, dentro de cada um. E você, usando os seus sentimentos, você consegue desbravar essas cavernas, esses armários, esses edifícios, essas galerias, onde guarda o que você realmente é para si e pode ser para o mundo. Porque você vai ser uma pessoa, um ser humano de sucesso no universo. Quando eu falo de sucesso, é o quanto a gente está, né, na ascensão consciencial, né, a construção do nosso, na nossa alma, diante do nosso espírito, né, isso é o sucesso, é o quanto cada um consegue, né, vasculhar dentro de si todo esse universo de respostas. A nossa inconsciência, seja ela ensinada, plantada ou da nossa natureza, né, ele é apenas um apagar desses processos, porque a plenitude de consciência está dentro de todos nós. Cabe nós permitirmos o acesso a isso, buscarmos as respostas, exercer um certo esforço. Ah, é fácil? Não, não é. Mas é gratificante. E a resposta é gigantesca. É o que o mundo está verdadeiramente precisando. E eu tenho, para mim, a certeza que os seres despertos e em despertar, eles têm coragem suficiente para isso. Porque é óbvio que tem que ter uma atitude de coragem. Muitas vezes a gente fica horas, então, às vezes até dias, trabalhando esses processos de interiorização. Incomoda, é difícil, às vezes é doído, causa vergonha, mas a vergonha é necessária. O ser humano contemporâneo, principalmente a juventude, perdeu a noção de se envergonhar. E se envergonhar é importante, porque aí você começa a se olhar. Quando a gente sente vergonha, a gente se olha. Vergonha não é uma coisa que as pessoas têm que fugir disso. Quando a gente sente vergonha de alguma coisa, a gente está se olhando. A gente está se observando nos nossos processos. Então, isso tudo é muito importante. E a interiorização requer, né, todas essas atitudes, essas iniciativas e esse esforço, porque realmente consciência é isso. Consciência não é livro, consciência não é texto, consciência não é intelecto, consciência não é ser inteligente, né? Tem muita gente inteligente aí que, né, não tem nada de humano dentro de si mesmo. E ser humano é isso. Se nós somos humanos, nós participamos dessa parte, e é uma parte que está com todos, pertence a todos, e merece ser, né, despertada, resgatada, utilizada, sublimada, na medida de cada um, ao seu tempo. É isso aí, Walter. A maior coragem é não ter medo da própria verdade, da verdade, né? Queria agradecer ao Dr. Walter Treves por mais esse programaço, né? Uma aula de autoconhecimento para fazer a gente realmente interiorizar, refletir, porque quem reflete também brilha, né, Walter? Queria te agradecer por mais esse programa, quem nos assiste, quem vai nos assistir, a Cida, nossa gerente da TV Galáctica, a todos que estão aí plugados nesse programa, imensa gratidão. Você também, Walter, fica à vontade. Eu também deixo, né, meu momento aqui de gratidão a você, que toda sexta está aqui, nesse esforço maravilhoso, para a gente construir juntos aqui uma possibilidade de contribuir com a reflexão das pessoas. Quero também agradecer aí a Cida, que sempre está aí nos apoiando, a turma da TV Galáctica também, que nos apoia para gravar esse programa, e também, né, não esquecendo que a todos que estiveram aqui ao vivo, nos assistindo, e ainda o pessoal que vai nos assistir, que é sempre importante dar esse tempo, porque tem muita gente chegando, tem muita gente nesse momento no trabalho, no estudo, mas que depois, né, carinhosamente aí acompanha o nosso trabalho, dá seu like lá, faz comentários maravilhosos, a gente tem recebido muito carinho, muitos comentários maravilhosos ali, que é o nosso grande presente dentro dessa jornada. Então, deixo aqui meu fraterno abraço para todos e sexta-feira que vem tem outro tema aí para a gente falar. Gratidão, Walter, gratidão, pessoal. Até o próximo Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Treves. Um beijo.
Até mais, pessoal. Tchau. É.